Espera um pouquinho, Maria. Não, porque... Agora foi. Porque já são 15h11, né? 15h11, então bora. A gente não pode deixar muito à vontade, né? Gente, boa tarde. Aí, o meu boa tarde de paranaense. Poxa, aí você fala boa tarde também com a Marisa, de Carioca. Tá, boa tarde. É um prazer estar aqui novamente, né, no nosso café. E hoje está bem propício, né? Aqui está muito frio, sabe, Mar? Aí no Rio não deve estar frio que nem aqui. Com certeza. A Rosângela, o Rinaldo é de São Paulo, o Gustavo, a Cíntia também acho que deve ser São Paulo. Então, por aqui está tudo em torno de 14, 15 graus, 13, depende do lugar, né? Então, a gente trouxe essa pessoa maravilhosa, que eu não conhecia ela se dispôs, ela e o Rinaldo, do tempo deles um pouquinho, para falar para a gente que é possível empreender nos países que a gente quiser, né? Mesmo que você não sabe, hoje tem orientadores, né? Que tem os tradutores aí, eu vou no tradutor, sabe? Por enquanto, mas e a hora que estão me cobrando que quando eu bater meu próximo título, eu tenho que falar no mínimo em espanhol. Ai, meu Deus do céu! Então, eu acho que tudo é válido. Eu tenho 68, em breve 69, e eu não sei falar outra língua. Eu acho que sempre é hora de aprender, basta você querer. Eu acredito que quando a gente acha que é difícil, fica mais difícil. Então, eu tenho que começar a mudar aqui dentro. O meu pensamento falar é fácil. Nem que a gente não vai falar perfeito, lógico, né? Mas pelo menos vai arranhar, né? No inglês, arranhar. Então, gente, vocês não sabem o que eu já sofri com essa história de inglês, hein? Putz, quando eu viajo, é terrível. Mas a gente vai estar aqui para falar como empreender, né? Vocês são empreendedores, então vou apresentar. A Marisa também não conhece vocês, nem a Cíntia, nem o Gustavo, né? O Rinaldo e a Rosângela também estou conhecendo eles virtualmente, através de uma pessoa da minha equipe, o Luiz, que tem amizade com eles. E é muito legal saber que eles estão com disponibilidade para falar, né? Uma coisa, como a gente poder empreender. Aí, ele vai me ensinar a fazer um discurso, seja lá em espanhol ou em inglês. Quando eu chegar lá, daqui a uns tempos, vou bater meu outro título aí, tá, Rosângela? Aí você vai me ensinar. Vou escrever e a gente vai ficar em cima disso. Eu nem sei como que se pode. Você sabe que eu fico muito presa em falar verbos, colocações, porque mesmo no espanhol, eu percebo que não é o mesmo sentido, às vezes, a mesma palavra. Então, é isso que eu encontro um pouco de dificuldade. Mas a sala é de vocês hoje, tá? Eu acredito que vocês também são grandes empreendedores, né? Não sei se vocês têm só uma unidade de escola ou tem mais escola. Quantos anos? Conta um pouco da história de vocês, tá bom? Já que a gente ficou sabendo do sobrenome, agora vamos continuar com as histórias, né? Maria, antes de mais nada, eu agradeço, né? Porque é muito legal, eu acho que participar de um grupo assim é uma oportunidade sempre boa, né? Porque a gente apresenta um pouco daquilo que a gente gosta, daquilo que a gente faz, para pessoas que fazem o que gostam, né? Eu acho que isso é a coisa mais assim gratificante, né? A gente falar um pouquinho de como as coisas funcionam para a gente, né? Então, eu sou a Rosângela. Aí aparece como Park Education, que é o nome da nossa marca, né? E na verdade, assim, eu sou engenheira, né? Não tenho nada a ver só com o lado de ser professora. Eu dei muito tempo aula particular, que eu sempre gostei, né? E eu dei muitos anos de aula, mas como profissão, eu sou engenheira e trabalhei muito tempo em empresas multinacionais, né? E aí dei aula também em universidade, né, de pós-graduação, porque toda a minha especialização foi na parte de gestão de projeto. E a gente eu e o Rinaldo, nós somos casados, né? E a gente sempre teve aquela coisa de trabalhar com educação, né? Então a gente falava assim, quando a gente crescer, a gente quer trabalhar com a educação. Então a Park vem para preencher esse espaço. Então, a gente teve a nossa oportunidade como trabalhando mesmo, exercendo aquilo que a gente estudou, e aí a gente falou, não, agora eu acho que já está no momento, né? O Rinaldo começou com a Park, e a gente está trabalhando junto na rede
pessoalmente, eu estou desde 2019, né? E eu costumo falar o seguinte, né? Idiomas, na verdade, para mim, na verdade, sempre foi alguma coisa assim que eu gosto muito. Eu gosto de viajar e falar com as pessoas no idioma das pessoas, né? Sempre isso eu valorizei muito. Profissionalmente, eu sempre procurei, foi sempre muito fácil perceber a diferença, né? Então, eu tinha lá um espaço em que eu precisei, a empresa era multinacional, idioma oficial e inglês. Então, eu tinha que me relacionar em inglês. Então, vamos lá, vamos aprender, vamos desenvolver, né? Aí, num dado momento, eu tinha que me relacionar com o mercado da América Latina. Então, foi o espanhol. Lá foi a outra oportunidade. Então, vamos lá trabalhar o espanhol. E aí, depois veio o fato da empresa que eu trabalhava, era uma empresa francesa, um grande grupo francês, eu me desenvolvi também no francês. Por quê? Porque eu ia para uma reunião em inglês e sempre tinha aquela conversinha de lado, sabe? Sim. E eu falava, não posso estar de fora dessa conversinha de lado. Se eles estão falando de mim, eu tenho que saber pelo menos o que eles estão falando de mim. E foi aí que eu fui investindo no fato, né, de trabalhar, de desenvolver o idioma. Só um instantinho, eu só vou mudar, porque eu acho que a minha rede está travando aqui um pouquinho. Eu só vou mudar de lugar aqui, tá? Deixa eu chegar mais perto aqui do meu roteador. E aí, como que entra, né, a coisa do empreendedorismo, né? E eu acho que vale muito como funciona para vocês também. A gente começou a pesquisar aquilo que fizesse sentido para nós, né? E aí, Maria, você tocou num ponto super interessante, né? A coisa de que, puxa vida, tem um monte de regrinha, eu vou lá, e como é que é aprender esse monte de regrinha? Então, aí a gente entendeu que tem outras formas de aprender, né? Na hora que a gente foi empreender, a gente falou assim, não, vamos pesquisar muito, já que você vai fazer alguma coisa que é para sempre, porque eu falo o seguinte, a gente trabalha, né? Quando a gente sai da universidade, você realmente trabalha com aquilo que você gosta de fazer. E num dado momento, quando você toma uma decisão, fala assim, eu não vou mais trabalhar para uma empresa e eu quero empreender agora, tem que ser alguma coisa que faça sentido para você. Então, para nós, primeiro, fazia sentido trabalhar com educação. Dentro de trabalhar com educação, o que a gente falou? Não, agora vamos trabalhar com, já que é educação, vamos procurar alguma coisa que case com os nossos valores. Seja na proposta que eu faço para o meu cliente comercial, seja naquela proposta de método. E foi aí que a gente descobriu a PARC, que trouxe para a gente uma coisa que é ensinar um segundo ou um terceiro idioma do mesmo jeito que a gente aprendeu português. Como? Falando. Então, você vai começar com o beabá de uma criança, né? Você vai começar falando. Depois, né, que eu tenho lá os meus alunos já falando, o que eu vou trabalhar? A parte escrita. Não é assim que a gente aprende quando está na escola? Eu só vou escrever depois que eu já sei falar tudo. Meu pai e minha mãe já modelou aquilo que a gente fala, né? A gente já sabe falar quando a gente vai para a escola e começa a escrever. A alfabetização, ela ocorre depois de que a criança já tem a oratória, né? E aí, depois de tudo isso, é que a gente vem e trabalha com a regrinha gramatical. E aí, a gente falou, puxa, faz tanto sentido isso, que aí foi que a gente veio e falou, é exatamente por aí, vamos trabalhar dessa forma. E aí foi interessante, porque eu estava com os meus filhos adolescentes, né? Nada melhor do que a gente testar algum produto, e vocês, mais do que ninguém, sabem disso, do que na gente mesmo, não é? Vamos lá, se a gente vai comercializar, se a gente vai
falar de alguma coisa, a gente tem que conhecer aquilo que a gente está fazendo. E aí, meus 2 filhos começaram a fazer também. E olha, gente, é assim, é muito gratificante quando a gente tem os nossos alunos que chegam e falam assim, puxa, aprendi, e aprendi sem dor, né? Porque a ideia é, a gente trabalha uma coisa que é de análise transacional, né? O nosso aluno, a gente envolve muito a questão que a gente fala, é que a figura do professor é aquele pai protetor, e a figura do aluno é daquela criança livre. O que é um pai protetor com uma criança livre? Você dá a liberdade para a criança falar, né? E o pai, não é aquele pai, não, você está errado. Não, a gente sempre vai trabalhando com modelo. Então, meu aluno falou alguma coisa, eu falo, para mim funciona desse jeito, e para você? E aí a gente começa a trabalhar a realidade dos nossos alunos. Então, no final da primeira aula, os alunos já estão falando frases completas, né? Porque é uma dinâmica muito leve. Uma outra coisa que é super legal, a gente faz que o aluno fale sobre ele mesmo, né? Não fica contando a historinha do John, da Mary, que não faz sentido. O John, ele é ele é um professor de uma escola de aeronáutica. Pô, o aluno é um vendedor, né? Qual o sentido de falar do John? Então, a gente trabalha isso muito cedo. E aí, o que a gente percebe? Ontem foi super interessante, Maria, você tinha me feito o convite, eu sabia que tinha essa reunião hoje, né? E assim, eu tenho uma filha que está na fase dos estágios, né? Uma filha de 22 anos, procurando estágio. E ontem ela estava assistindo uma palestra e o apresentador falou um negócio super interessante, né? Ele falou assim, uma vez eu assisti alguém dando uma palestra em inglês, e no final da palestra, o cara mesmo falou assim, puxa vida, eu acho que eu sou mais inteligente em português do que eu sou em inglês. E isso é uma coisa que é o que a gente tenta passar muito para as pessoas, e isso eu acho que entra no lado do empreendedor. Qual a necessidade de um empreendedor? Ampliar o horizonte dele. Você me deu um dado super interessante, Maria. Você me falou que a Janesse está em 142 ou 147 países. 147 países. Gente, imagina só, eu sou muito bom em português. Com quantos desses 147 países eu converso? Agora, se eu sou muito bom em inglês, olha o tamanho do mercado que passa a ter, né? Porque você amplia esse seu mercado, porque você vai ser tão bom quanto você é em português para muitos mais países. Aí você fala assim, não, mas eu quero fazer inglês e eu quero entender o espanhol. Quanto disso você não amplia? Qual é o nível da receptividade de uma pessoa com quem você vai negociar? Quando você, no mínimo, se esforça, sabe, Maria? Eu digo o seguinte, às vezes a gente cria uma ilusão de que eu vou ser o top do top do top no idioma. Eu vou fazer inglês? Eu vou ter que falar a gramática do present perfect. Gente, na verdade, o que conta? Você sabe o básico, né? Você sabe se comunicar, mas a sua simpatia, você vendeu o seu produto, você negociou. Por quê? Porque as pessoas precisam dessa receptividade. E, assim, a minha experiência pessoal tem sido muito nessa linha. Quando eu comecei a aprender o francês, eu ia trabalhar muito na França, né? E aí eu ia numa farmácia ou ia no supermercado e começava a falar em francês. Malemar, eu estava aprendendo, né? Então, virava. A primeira coisa que essas pessoas tentavam fazer era voltar para o inglês. Né? E a gente sempre fala, o francês não gosta de falar inglês. Não, mas é que eles viam tanto o meu esforço que eles me davam como receptiva mudar o idioma para o inglês. Aí, muitas vezes, eu falei, olha, gente, eu sei que eu dou trabalho, mas eu quero falar em francês, porque assim eu estou aprendendo também. Então, é isso que eu acho que, assim, é uma coisa bem bacana quando você
pensa nesse horizonte que você tem. Puxa, estou em 147 países, quanto não vale, né, esse investimento que você acaba fazendo para melhorar a sua assertividade, né? Então, essa é, assim, é a minha visão do idioma, né? Não é aquela questão só de você falar, puxa, é uma obrigação. Hoje eu digo assim, principalmente para os jovens, né? Como eu tenho essa vivência com os jovens em casa, eu tenho vários amigos dos meus filhos que vêm, Rô, me prepara numa entrevista. A gente tem preparado muitos jovens para fazer entrevista, porque para eles o mundo cresceu. Essa pandemia, a gente tem dois jeitos de olhar, né? A gente tem o jeito de chorar em cima dela, porque foi um período de crise, a gente sabe que ou a gente tem como ver as oportunidades, ou seja, o mundo ele ampliou para a gente, né? E para o jovem também. Então, a gente percebe muito isso. Hoje, vários jovens acabam procurando a gente para trabalhar essa coisa da entrevista, porque eles estão tendo oportunidades que eles não teriam se fosse só localizado, né? O som ficou ruim? Não, Maria, Marisa, querem fazer algum comentário? Eu gostei, sabe, do que você falou, que eu acho que é uma proposta boa, né? A pessoa chegar falando dela, porque nada como quando você conta uma história e aí você, poxa, tenta, eu não sei se é possível, né? Porque eu já tentei, sabe, fazer 2 vezes e desisti de inglês, porque eu achava que, eu não estou aprendendo, eu tenho apostilas, aí eu falo assim, um dia, porque eu sou assim, muito assim, quando eu decido fazer, um dia eu vou pegar e eu vou começar eu mesmo a estudar essas apostilas, eu vou fazer, mas esse dia não aparece. Então, é aquela coisa assim, a decisão tem que estar muito na mão da gente, né? Eu quero aprender e você, da sua agenda diariamente, você tirar um tempo para isso, porque eu acredito que se você for fazer isso, me corrige se for errado, tá? O Reinaldo, a Rosângela, se eu for querer aprender, ou seja, o espanhol ou o inglês, eu tenho que todo dia praticar um pouco, né? Então, mas eu gostei da ideia que você falou, que o aluno já chega falando dele e já sai com frases formadas, isso é muito legal, né? Eu comecei, a primeira vez que eu comecei a fazer, entrava muito em verbo, essas coisas, eu não gostei, sabe? A segunda vez já não, né? Era mais conversa, mas falando no livro lá como se fosse a cartilha, né? Falando do ovo da galinha, não sei o quê. Então, não tinha muito sentido com a minha vida. Então, eu acho que quando você muda para realidade do aluno, que nem você está falando, eu acho que começa a ser mais interessante para o aluno e o aluno procura a ficar mais apto, né, para absorver melhor, né? Mas eu tenho muito orgulho, o Gustavo está aqui, o Andrione, ele fala muito bem inglês, que eu sei, ele se comunica com o mundo todo aí pela internet, e várias pessoas da minha equipe falam, então, sabe aquela zona do conforto? Ontem até eu fiz uma live falando da zona do conforto. E eu falo assim, quando eu vou viajar, eu sempre tenho um amigo que traduz para mim, para que eu vou me preocupar? A verdade é essa. Você não é assim? A Marisa também fala inglês, né, Marisa? Inglês e italiano. Olha, que delícia. Mamma mia, que bom. Mas sabe, Maria, o que é interessante, essa história da viagem, ela tem um lado bem interessante mesmo, né? Porque, assim, quando a gente tem alguém que faz pela gente, a impressão que eu tenho é que a gente fica na casquinha. Então, por que eu falo isso? E aí eu falo também pela minha experiência pessoal. Quando você sabe, você senta do lado de uma mesa, porque a gente sabe, né? Quando a gente viaja, é bem comum ter aquelas mesas comunitárias, antes de pandemia, né? Então, você pegou um lanche, você tem aquele monte de gente ali, né? Ou você senta ou você conversa com um recepcionista no hotel, conforme você tem essa vivência. E é muito interessante porque você começa a ter a liberdade de conversar sobre o dia a dia das pessoas, né?
Então, a Marisa deve ter tido essa... eu não sei qual a tua visão, né, Marisa? Eu acho o máximo quando a gente consegue sair do turismo e começa a entrar na realidade das pessoas que moram nos lugares, né? E a gente teve uma experiência super bacana. A gente foi para a Grécia, que é, assim, para mim é o lugar mais fantástico que tem em termos de viagem. E a gente foi na época que estava aquela crise muito feia econômica, muito, muito, muito grave, né? Então, eles tinham poucos turistas até, mas a gente já tinha viagem programada, nós fomos... E assim, o que vem de gente, você está ali, e falar que nós somos brasileiros, as pessoas amam brasileiro, e é verdade isso, sabe? Porque a gente tem todo um jeito de lidar com todo mundo, né? E aí as pessoas vinham conversar com a gente sobre coisas básicas, sobre coisa do dia a dia, como que o país se comportava. Então, por isso que eu digo, sai da casquinha do turismo e você entra, e aí a gente tinha como... poxa, eles estavam vivendo uma crise tão grande e eles ficaram com o dinheiro retido, como a gente teve isso aqui no país, né? E eles falavam assim, a gente não confia em banco, né? A gente guarda dinheiro em casa, coisa que se a gente fosse só turista, você não tinha entendido a realidade deles. Uhum. Né? Por isso que, assim, eu verdadeiramente, assim, eu amo a coisa do idioma por conta disso. E uma coisa interessante, Maria, você estava falando lá da metodologia, ela é super legal, porque a gente vê quando um aluno começa, né, ele chega assim para a gente, meu problema é falar. Aí eu travo quando eu falo, né? E aí a gente fala o seguinte, a gente não entra com regrinha gramatical. Eu trabalho com modelos de estruturas gramaticais. Por que eu não entro com a regrinha gramatical? Porque é exatamente isso que você falou. O aluno, ele chega aqui e fala assim, quando eu dou uma regra, se eu falar a regra corretamente, eu estou falando certo. Se eu falar a regra errada, significa que eu falei errado. Né? Ele não está preocupado com o conteúdo, ele está preocupado com a regra gramatical. E aí eu dividi o mundo do aluno em dois, o certo e o errado. Aí quando o aluno chega para falar, ele fala assim, puxa, eu esqueci a regra. Já que eu esqueci a regra, eu não vou saber falar. Se eu não vou saber falar, para que eu vou expressar minha ideia? E trava, bloqueia, porque ele se perdeu em querer dar a regra gramatical. Então, quando a gente trabalha com modelo, você evita que o aluno trave, porque qual é o certo e qual é o errado? Não, eu sei qual é o modelo, eu sei como usar o meu aluno, ele sabe usar presente, passado e futuro logo no primeiro livro, ou seja, em 20 horas de treinamento, ele já usa os tempos verbais, sabendo que, se ele quer falar de amanhã, ele vai usar will. Sabendo que ele vai falar do que passou no passado. Exato. Então, fica assim. E eu não preciso falar, olha, quando você faz isso, é presente, isso aqui é passado, isso aqui é futuro. Ele sabe utilizar, mas sem precisar ficar criando um monte de regra, né? E a gente fala que o primeiro verbo que a gente aprende aqui é o want. Por quê? Né? E aí todo mundo fala, mas não é o verbo to be? Não é o verbo to be. O verbo to be é o mais difícil em inglês. É o mais chatinho de aprender inglês. Quando você é criança, você fala primeiro, eu quero ou eu sou? A criança fala, eu quero. O meu primeiro verbo é querer, né? To want. Por quê? Porque a criança fala, eu quero água, eu quero comer, eu quero ir dormir. Ela não vai falar, eu sou inteligente, eu sou esperta. Não é isso. Então, por isso que fica assim, muito leve o aprendizado. Muito bom, muito bom. Marisa, você tem alguma pergunta para ela, para falar, alguma dúvida? Não, dúvida não, eu estou só apreciando aí ela descrevendo o método dela, que o tradicional, quer dizer, eu já não estudo idiomas em curso já tem algum tempo, então eu não posso dizer o que está se usando agora,
sei que alguns se adequaram através do tablet, através do Zoom, mas eu não posso dizer porque eu não estou fazendo nenhum curso. Quer dizer, minto, não estou. Eu tenho um curso que o último que eu fiz foi online, mas online é assim, e com um grupo de WhatsApp. Essa é a metodologia. E o professor dá um Zoom uma vez por mês para poder fazer um bate-papo alegre entre os alunos. Isso é do espanhol, mas assim o tradicional de você sair de casa, sentar numa sala de aula, pegar papel e caneta e começar a anotar, já tem tempo que eu não sei o que é isso. Então, eu não posso dizer para você a prática atual. Agora, eu entendo que a metodologia, começando com o ensino, como uma criança aprende, é algo a se considerar, sim, porque a criança fala sem saber gramática. Exato. Então, tem que ter uma explicação para isso, talvez do entendimento do cérebro, para você aprender e sem conceito, sem assim, ser crenças limitantes, né? Tipo, eu não consigo, eu não vou falar. Eu não vou saber nunca falar um negócio desse. Esse dia eu vi um vídeo de uma criança de 2 anos falando italiano, do jeitinho que italiano fala, dando bronca no pai. Aí eu falei, ela sabe de gramática? Não, mas ela deu uma bronca séria, sabe? Tá comédia. Muito falando com a mão e bota a mão na cintura e faz assim. Então, quer dizer, a gente tem um diretor que é duplo diamante, ele não sabe falar nenhum idioma e ele fala em todos os países que ele vai. Como que ele faz? Eu não sei, mas ele fala, gente, eu me comunico. Então, ele é tão alegre, tão entusiasmado, que as pessoas, de fato, querem a energia dele, não o que ele está falando. A verdade é essa. Quer ficar juntinho, quer abraçar? Marcelo, né? Marcelo Seraquides, é verdade. É Marcelo Seraquides. Ele fala, gente, eu vou a tudo quanto é lugar, me comunico em todos os países que eu chego. Agora, como é que ele fala que é duro, né? Eu acho que ele Mas fala, eu concordo. Cumprimentar, né? O bom dia, boa tarde, boa noite, ele aprende, né? E arranha. E algumas palavrinhas assim que você pode jogar, mas acho que o resto é traduzido, né, para ele. Aí ele vai se mas a alegria dele... Ele tem negócio de fazer todos os países, Rosângela, só para você ter ideia, né? Que beleza. Né? Então, não sabe falar nenhum idioma, Marcelo Seraquides. Então, Mas ele deve ter a rede de apoio dele também para acompanhar todo esse processo, né? Eu acho que isso conta muito, né? Porque ter um networking importante para estar acompanhando tudo isso, né? Deixa eu te falar, as pessoas vão na tua escola mais para aprender o inglês? Né? Mas é um negócio interessante, Maria, mais para aprender o inglês, pessoas assim... quando aparece alguém que não é tanto não são tantos os nossos conhecidos. Ultimamente, a gente tem tido uma procura grande do espanhol. Se é a pessoa mais do nosso relacionamento, como a gente já tinha muita gente que a gente conhecia, né? Ou seja, do ambiente universitário ou empresarial, que já falavam inglês, então a gente hoje está tendo uma procura também grande do espanhol, mas o carro-chefe mesmo é o inglês. E agora a gente está com alguns cursos mais de trabalho. Então, por exemplo, para você falar em público, eu tenho um específico em que eu ajudo o aluno desde a preparação do material até como ele se posiciona para falar em público. A gente tem um módulo específico de entrevista, que a gente chama de job interview, que é justamente para permitir que as pessoas se preparem a fazer entrevistas. Aí a gente tem um curso que é voltado a crianças, né? Em que a criança aprende o idioma, mas brincando, no sentido de uma forma mais lúdica, mexendo em material como papel, pintando, tudo, aí você vai inserindo aquele dia a dia do idioma, né? Então, a gente tem um cardápio bem extenso aí de possibilidades, né? Eu acho que não só a nossa empresa, né, do Nesse, está expandindo muito, vários mercados, mas eu acho que hoje, com a tecnologia, né, internet, eu acho que a profissão sua está em alta,
né? Não é que nem certas profissões aí que você fala, putz, vai morrer, não vai existir mais, né? Por exemplo, quem era fotógrafo, né? Falam até que o advogado, ele também, com o tempo, ele não vai precisar, vai ser substituído, né? Porque tudo, hoje, você consegue adquirir aqui, nossa, tudo. Então, mas você, né, com a internet, eu acho que, nossa, curso, né? Toda hora eu recebo comunicado, né, de aulas, porque eu faço aula de yoga pela internet, né? Inclusive, hoje eu vou fazer uma presencial, estou tão feliz, faz uns 4, 5 meses que eu não faço uma presencial. E aí, então, e o inglês também, muita gente chama, né? Mas eu falo, ai, sabe, porque você vai ficar, se você for olhar, né, com essa tecnologia toda, se você quer aprender tudo, você vai ficar praticamente, o nosso trabalho, né, Marisa, já é aqui, isso aqui do computador, então nós vamos ficar, acordou, vai para o computador, tá com sono, fecha o computador, vai dormir. Porque se a gente quiser acompanhar tudo isso, acho que tem que ser isso, né? Hoje o mundo é da tecnologia, né? E vocês estão inseridos nesse mercado, né? Nossa, quantas pessoas que vocês podem, Você tem alunos pequenininhos ou não? Eu tenho alunos, assim, desde os 5 anos, né? Até os adultos que, assim, formaram e querem fazer algum tipo de complementação. Então, a gente começa aí com 5 anos de idade e vai embora, porque é o que a gente chama de lifelong learning. Então, é um aprendizado para a vida inteira, né? Legal. Só que, assim, aí você fala assim, mas eu não quero ficar a vida inteira. Então, o que a gente fala é o seguinte, hoje, para você ter a fluência, a gente imagina alguma coisa como 2 anos. Então, eu tenho, são 7, eu tenho 10 livros, a partir do 7º livro, a gente entende que o aluno está fluente, né? No 3º livro, a gente fala que o nosso aluno tem a liberdade de fala. Então, eu começo com 5 anos, mas inserindo o idioma no dia a dia da criança. Então, ela vem para cá, ela vai fazer uma atividade de artes, e aí ela vai aprender as palavras voltadas àquela atividade de artes, né? Então, a gente vai respeitando o momento de cada criança. Por exemplo, o meu material de teenager é diferente, né? De adolescente, ele é diferente do material de adulto. Não vou perguntar para um teenager onde ele trabalha. Eu vou trabalhar onde ele estuda, né? A relação é super interessante, porque a gente vai aprender, ensina o verbo mentir, né? To lie. E aí, mas, cara, é divertidíssimo, porque como eles já estão inseridos naquele momento que eles falam deles mesmos. Não, mas eu tenho de vez em quando umas pequenas mentirazinhas. Isso é muito divertido, é muito gratificante, né? Ver essa dinâmica das crianças, né? Trabalhando, adolescentes. Oi? Ok, obrigada. Desculpa, gente. Imagina. Então, você percebe, né, essa dinâmica deles, né, de que, já que a gente fala da gente mesmo, eu não lembro, eu estava dando uma aula, e aí, nossa, o aluno ficou pensando tanto, eu falei, não, pode me dar era assim, qual o maior problema que você já enfrentou? A pergunta era essa. E aí o aluno ficou, eu falei, não, pode ser um problema pequeno, não precisa ser assim, mas aí é que o que era? The biggest, a palavra-chave era the biggest, o maior. O maior problema. E era isso que eu queria que ele usasse, mas ele se envolveu tanto de ficar procurando o biggest problem, aí eu falei, não, não precisa ser um tão grande assim. Acaba criando essa dinâmica, né? Por isso que, assim, a gente trabalha, a gente fala que a pandemia, ela trouxe uma solução para a gente. Eu trabalhava só com aulas presenciais, eu não tinha essa aula à distância. E a gente tem, então, esse EAD, mas quando a gente fala de distância, é só distância física, porque todas as nossas aulas são presenciais, são ali com o professor, né? A gente não trabalha com essa coisa da plataforma de internet. A minha plataforma, ela só serve
para que o aluno ele faça a lição de casa, porque durante a aula, sabe, Maria, a gente tem uma coisa bem bacana, a gente só usa a conversação. Eu falo isso para os meus alunos, eu falo, você não está me pagando para um professor ficar olhando você escrever. Escrever, você escreve fora do ambiente de aula, né? Você faz lá, tem um homework, ou a tarefa, né, no caso do espanhol, mas você faz isso fora do ambiente da aula, você manda para o professor corrige, te dá um feedback fora do ambiente da aula. Aqui é um momento nobre, isso que a gente está fazendo aqui, né? Se a gente for pensar, é um momento muito nobre, é um momento nobre do seu tempo, Maria, é um momento nobre do tempo da Marisa, da Cíntia, da Marinice, quer dizer, é um tempo que a gente está investindo nosso. E o nosso aluno, quando vem procurar a gente, é isso que ele está procurando, né? Então, mesmo quando era presencial, eu não tinha atividade escrita. Então, o que acontece? Os nossos ambientes aqui na Parque, eu tenho sofás, né? E eu tenho os painéis, que nem lá em cima eu estava numa sala que eu tenho o Central Park atrás de mim, né? Eu tenho a Times Square atrás de mim. Então, a gente cria essa ambientação e são sofás. Por quê? Porque a gente vai conversar. Mas é um bate-papo dirigido, né? Então, eu sei o que eu quero, eu sei qual é o bate-papo, eu sei o nível de estrutura que eu quero que o aluno tenha com a gente, né? Então, a gente passa o tempo todo conversando dentro daquela estrutura que eu quero avaliar com o aluno, né? E o nosso material didático acabou o livro, né, gente? Não tem, é tudo digital, né? Então, o aluno, ele está 100% do tempo dele com o material, então ele reproduz o tempo todo a aula que ele teve comigo, ele põe o celularzinho dele, está lá no metrô, ele está ouvindo, está lá em casa, quer praticar, ele pratica, mas a gente já não tem mais livro físico, até porque não é nem ecologicamente correto, né? Que legal, nossa. E facilita a atualização, né? Porque você imagina, cada vez que você quer atualizar um assunto, ter que imprimir material, né? Nossa. Tá mudando muito e vai mudar muito mais, acredito, e se a gente não acompanhar tudo isso. Eu estou aqui escutando você falar e desde o começo queria fazer uma pergunta, que é assim, a Marisa falou que faz tempo que ela não fez mais um curso. Curso presencial. Então, aí eu queria saber se você aprendeu inglês, aí você pode, a Rosângela pode responder, e aí você fala também para mim, Marisa. É como se fosse que fala assim, quando você aprende a andar de bicicleta, nunca mais você esquece. Mas porque eu aprendi tanta coisa, tantas palavras, eu já esqueci. Eu não guardo todas as palavras que eu aprendi do inglês. E é isso mesmo, gente. Então, não é como andar de bicicleta, né? Que andar de bicicleta, você perde, às vezes, o equilíbrio um pouquinho, mas daí começa a pedalar, vai embora. O pedalar e ir embora demora um pouquinho mais de tempo, Maria. Você não esquece, porque em algum lugar de alguma caixinha aqui, né, das gavetinhas que a gente tem, está lá guardado. Mas, assim, esse pedalar leva um pouquinho mais de tempo. Eu não sei se a tua experiência é a mesma, Marisa. Não, é porque uma coisa, quando entra na alma, não sai, entendeu? Eu posso ficar um ano sem estar com contato com o italiano, mas, de repente, acha um amigo que quer falar italiano, a gente começa a trocar o WhatsApp, começa a falar, quando eu vejo, voltou tudo, porque está na alma, é algo que faz parte da minha vida, desde criança. Eu escutava o italiano, aprendi a tocar piano, muita palavra em italiano, então isso entrou. E a mesma coisa em inglês. O inglês, eu estudei inglês desde 6 anos de idade, então isso entrou na minha alma de uma forma incrível. Então eu fui obrigada vamos dizer assim, tem uma hora que você se obriga a estudar e outra hora você entende por que você deve ter isso com você, faz parte.
e hoje os meus netos falam comigo em inglês, então agora não tem como agora não tem como não aprender, né? Porque é misturado português com inglês, é um sarapatel danado, é tudo de bom. E eu imagino que daqui a uns anos, quando eu for realmente ficar com eles mais tempo, eles, junto com as crianças, com os outros amigos, eles não vão querer falar português, eles vão querer falar inglês, como eles falam com todo mundo, no social, né? E isso força muito. E do espanhol também eu sou obrigada, porque meu genro é paraguaio, e a minha filha fala o tempo todo em espanhol com eles, e eu, quando estou lá perto deles, eu me sinto apartada, quer dizer, me sentia, né? Apartada, que eu falei, gente, está todo mundo falando isso e eu não consigo, a não ser olá, que tal, é o que eu conseguia. Hoje eu já consigo, e eu fico imaginando que os próximos netos que eu vou ter vão ser falando em espanhol, e eu me obrigo a estudar. Quer dizer, Maria, é tudo questão de você se obrigar, ter um verdadeiro porquê. Qual é o seu porquê? Por quê? Se for um porquê grande, você se dedica, simples, tem que estar na alma. O desejo vem da alma, entendeu? É o porquê. Por exemplo, no caso da Rosângela, ela estudou muitos idiomas porque ela trabalhava, né? Estava na alma dela. Eu vejo assim que eu tenho bastante pessoal na Argentina, e eu falo, puxa, mas eu queria tanto mandar uma mensagem para ela. Aí, gente, desculpa, tá, Rosângela? Eu escrevo lá no tradutor e mando escrito. Aí eu falei, será que tá certo isso, né? Então, mas eu queria falar com a minha voz, né? E aí eu tenho um amigo, acho que a Marisa conhece ele, o Joel, cubano, dentista, da minha equipe. Aí nossa, ele faz uma força danada para me aprender com ele, tadinho. Acho que ele mandava tanta coisa para mim, eu falei, não, é muito material. Então eu fui deixando, né? Mas eu falei para ele assim, todos os dias eu vou escrever e falar uma palavra, mas eu não fiz isso. Então faltou compromisso comigo, porque a vontade é que eu aprenda, né? Mas eu tenho essa vontade. Então o meu propósito é eu poder falar, dar uma, sei lá, de repente encontrar com ela lá no nosso encontro em novembro e dar um abraço e falar umas palavras em espanhol para ela entender, né? Para ela ver. Dá tempo, é novembro. Com certeza. Rosângela, aí, ó, dá tempo de você aprender muito, pelo menos o básico, para você poder ter esse desfrute do domínio do idioma, porque, como a Rosângela falou, quando a gente está no país e a gente fala o idioma desse país, a gente é tratado de outra forma. A gente é recepcionado de outra forma. E é muito bom, e a gente mostra poder, entendeu? De não ser enrolada. Eu acho que eles respeitam a pessoa, né? É o respeito à pessoa, exatamente isso, é o controle de tudo. E voltando aí a gente por esse desejo que você tem do espanhol, é pertinente, porque você, na sua profissão, que você agora como empreendedora, você vai ter uma outra aproximação das pessoas se você dominar o idioma, tá? Na minha meta são 4 idiomas, então eu ainda tenho também uma correria aí para a gente poder dominar tudo. Eu acho que eu não tenho, se eu tiver muita poucas pessoas no Japão, porque acho que é difícil. Não pode, é muito difícil. Mas você sabe que muita gente vem com o negócio do espanhol, é um negócio interessante, porque as pessoas falam assim, sabe que eu não queria falar portunhol, né? A famosa cueca-cuela. Então, eu não quero falar isso, eu queria tanto, né? Então, você percebe que as pessoas vêm, muitas vezes, por isso. Falam assim, eu queria, né? Eu estou num ambiente que eu acho importante passar, né? E queira ou não, a gente acaba ficando mais seguro, né? Eu acho que você trabalha uma questão de autoestima muito bacana, né? Quando você se comunica, você fala assim, porque é a base de tudo, seja em português, seja em inglês, seja em espanhol, essa questão de trabalhar essa autoestima, né? De você falar, puxa, eu falei e a pessoa me entendeu, né? Bom, deixa eu te falar, já está chegando no final aqui, tá? Deixa eu só fazer uma última pergunta aqui para você, Rosângela. As pessoas que te procuram são, assim, mais pessoas profissionais ou são estudantes?
Então, Maria, hoje o que a nossa, assim, o que a gente tem uma procura muito grande são empresas, né, que querem, elas querem mudar de patamar os seus funcionários. Então, essa é uma procura muito grande. Jovens profissionais, né, aquela pessoa que quer realmente dar um up de carreira e percebe que não tem jeito, né? Porque essa é uma realidade. Se a gente vai consultar um LinkedIn, por exemplo, você percebe que não tem hoje uma opção de não ter o inglês, né? E os jovens universitários, a gente tem tido uma procura muito grande, e toda virada de semestre, adolescentes. Esses são... a gente está bem dividido nessas quatro perspectivas de idade. Você está no mudo. Tiro por causa do barulho que faz, né? Então, perfeito, isso aí. Então, uma pena, né, que mais pessoas não vieram, às vezes teriam alguma pergunta. Deixa eu perguntar, Cíntia e Marinice, se vocês têm alguma pergunta para fazer para a Rosângela, aproveita, né? De repente, é só eu que falei até agora, eu, né? E a Rosângela aí, mas às vezes você tem alguma pergunta, pode fazer, né? Porque... Deixa eu aproveitar, então, Rosângela, obrigada, viu? Com relação, assim, à idade, você acha que, assim, a pessoa que nunca falou nada, nunca é tarde para começar? Nunca é tarde, Cíntia. Justamente por conta da dinâmica que a gente tem, né? E a gente respeita muito, a gente valoriza muito a peculiaridade de cada aluno, né? Então, eu não tenho... olha, para te falar, assim, a Maria me perguntou a faixa, mas eu tenho alunos de 60, 65 anos fazendo aula com a gente. Por quê? Porque eu respeito a peculiaridade. O que eu não costumo fazer? Eu não coloco um adolescente junto com uma pessoa de 65 anos. Por quê? Porque como eu estava te falando, a gente faz uma dinâmica em que a gente usa conversar sobre a sua realidade. A realidade de uma pessoa de 65 anos, ela é diferente da realidade de um adolescente. Então, não é nem pela rapidez ou não rapidez, é porque os temas acabam sendo diferentes. Então, uma pessoa que tem mais idade, o que a gente faz? A gente vai trabalhando o ritmo dessa pessoa, né? Então, a gente vai trabalhando o ritmo de cada um dos nossos alunos. Então, é muito individualizado isso. E é muito carinhoso. Por quê? Porque é difícil uma pessoa, principalmente uma pessoa de mais idade, falar assim, eu já tenho dificuldade, eu aprendi isso tantas vezes, eu fui e voltei, eu já me embaralhei com um monte de método, né? Então, a gente fala o seguinte, vamos lá, vamos começar do comecinho, né? E aí, você é uma postura de bem pegar pela mão mesmo, né? Por isso que é tão individualizado, por isso que a gente preza tanto que cada um vá trabalhando o seu ritmo, né? Então, não tem idade, a gente não... E tem muita gente com mais idade, sabe por que as pessoas vêm procurar? Porque querem viajar. É aquela pessoa que fala assim, puxa, sabe, eu já fiz, eu não tenho ambição profissional, eu estou aposentado, ou mesmo empresários, né? A gente tem vários empresários, mas não é pelo fundo do empresariado, é pelo lado de falar assim, eu quero viajar, eu não quero depender de filho, de neto para se comunicar. Então, não tem, viu, Cíntia? Tudo vai muito de como você aprende, né? E outra coisa, acho que a Marisa falou, é tirar aquelas barreiras limitantes, eu não sou capaz, eu não posso. Né? Quando eu era mais nova, eu dei aula da área de exatas, né? Então, eu dava aula, eu estava no colégio, na faculdade, e aí eu queria já ganhar dinheiro, né? Então, eu falei, vou dar aula particular. E era essa coisa de exatas. E eu brincava com os meus alunos, chegava aquele ali, eu não gosto de matemática. Eu falei, se você falar alto, a matemática também não vai gostar de você. Não fala, não deixa ela escutar. E eu falo hoje para os meus alunos de inglês, às vezes vem assim, ou de espanhol, né? Meu aluno fala assim, mas eu não gosto de inglês. Eu aprendi a vida inteira e eu não gosto.
Falei, não deixa inglês escutar. Começa a aprender e você vai vendo que ele vai gostar de você também. É mudar, né? Mudar a filosofia, falar que gosta e tentar aprender uma coisa, né? É isso, Eu então. vou deixar aqui, Maria, se você me permite, eu vou deixar aqui no chat os meus contatos. Deixa. Tá? Uhum. Porque se alguém precisar entrar em contato comigo, tá tudo aí. Feito. Uhum. Né? Qualquer coisa pode pedir, né, o seu contato para mim também. Para você. Ali está a Lorena, né? Rosângela Lorena. É, isso. Eu gosto do nome. Deixar. Então é isso, gente. Obrigada pelo seu tempo, minha querida. Você é uma simpatia, deve ser uma delícia aprender com você. A gente vai aprender assim, né? E a gente vai se falar com certeza e pode deixar que se alguém perguntar, aonde que vocês estão, em que lugar de São Paulo? Fisicamente, a nossa escola fica na Praça da Árvore, aqui em São Paulo, né? Bem no quarteirão do metrô mesmo. Né? Mas hoje, Maria, eu falo o seguinte, hoje a gente está em todos os lugares. Eu tenho aluno em Londres, para você ter uma ideia. Eu tenho aluno no Canadá, né? Porque eles falam assim, mas a gente já mora aqui, a gente tem essa oportunidade, mas é tão gostoso quando a gente tem um acolhimento de uma turma de brasileiros para trabalhar todo esse acolhimento. Então, hoje eu falo que eu estou em todo lugar. Que bom. Nossa, né? É a tecnologia mesmo. Que bom. Exato. Então tá, gente, a gente vai encerrar. Gratidão pelo seu tempo, gratidão, Marisa, gratidão a todos aí, a Cíntia, né? Ele precisou sair, seu esposo, a Marinice, a gente nem viu, ela não abriu o vídeo dela, né, para a gente vê-la, nem sei se ela é de qual equipe que ela é, a gente convida as pessoas, né? Mas fica aí, eu tenho os seus contatos, e a gente vai fazer uma deixa. Eu vou deixar gravada, depois eu te mando, tá bom? Se você quiser. Tá bom. E eu agradeço super o convite, Maria, super agradável. Que legal. Uma tarde diferente. Isso. E aí, se você não conhece o nosso produto, peça para o Luiz. Você ainda não usa nenhum? Eu uso na Ara, tá. e eu uso também o Serum. Eu uso sim, e o Luiz, ele é muito presente, na verdade, ele é muito mais do network do meu marido, né? Então, volte e meia, eu ganho uns presentes, viu, Maria? Para mim é ótimo. Ele vai apresentar para o Rinaldo, tenho certeza que o nosso... segunda-feira nós tivemos um evento aí maravilhoso de um lançamento novo, voltado para a saúde e qualidade de vida masculina, tenho certeza que ele vai apresentar para o Rinaldo, já que eles são amigos, né? Então... Tenho certeza. O Rinaldo usa a linha do Nevo. Né? Tá. Maravilhoso. Ele usa... Muito bom. Então tá, gente. Beijo a todos e até a quinta-feira próxima, tá bom? Obrigada, Maria. Tchau, tchau. Tchau.